Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na fisiologia renal, mas de um jeito diferente. Vamos conectar cada conceito direto com o que acontece na correria da sala de emergência. A ideia é transformar a teoria em uma ferramenta poderosa para a gente diagnosticar e agir rápido. Pois é, essa cena é um clássico e um desafio enorme no pronto-socorro. Paciente confuso, rebaixado, pode ser tanta coisa. E é aí que a fisiologia renal entra como o nosso mapa. A resposta para essa pergunta, por onde começar, está num conceito fundamental. E a primeira peça desse nosso quebra-cabeça clínico é a osmolaridade. Entender como o corpo gerencia essa balança fina entre água e solutos é, sem dúvida, o primeiro passo para decifrar o que está acontecendo com o nosso paciente. E aqui, gente, está o pulo do gato. Quando a gente fala de osmolaridade, o que importa é o número de partículas, não o tamanho delas. É essa concentração que vai dizer se a água vai entrar ou sair das células. E por que isso é tão crítico? Porque isso afeta diretamente o volume das células, especialmente os neurônios. Cérebro inchando ou encolhendo, é daí que vem o estado mental alterado. A gente pode estimar a osmolaridade do plasma com uma fórmula bem simples, essa que está na tela. É basicamente 2 vezes o sódio, mais a glicose, dividida por 18, mais a ureia, dividida por 2,8. O sódio é o chefão aqui, por isso é multiplicado por 2, para contar os ânions que andam com ele, tipo cloreto. A divisão da glicose e da ureia é só para ajustar as unidades. É uma ferramenta de bolso, rápida e que salva vidas na beira do leito. E aqui, atenção, porque essa é uma daquelas distinções clínicas vitais. A osmolaridade que a gente calcula dá a foto geral. Mas o que realmente importa para a célula é a tonicidade, ou osmolaridade efetiva. Sabe a ureia? Ela entra e sai da célula como se não houvesse porta. Por isso ela não puxa água. Então, para saber se o cérebro do nosso paciente está em risco de inchar ou encolher, a gente foca na tonicidade, que exclui a ureia. Essa tabela resume bem os dois extremos do problema, né? Na hiperosmolaridade, tipo no diabético com o tal do estado hiperglicêmico hiperosmolar, o sangue fica super concentrado de glicose e o paciente desidratado. Resultado, a água sai dos neurônios, eles encolhem e o paciente fica confuso, podendo até entrar em coma. Já na hipoosmolaridade, tem água demais ou soluto de menos. A água invade as células para tentar equilibrar. No cérebro, isso é um desastre, edema cerebral. Beleza, a gente já entendeu o que acontece. Agora, a pergunta é como? Como o rim, essa obra de engenharia incrível, consegue controlar a concentração da urina com essa precisão toda? A resposta está na arquitetura única do néfron. Esse mecanismo é simplesmente genial. Pensa assim, no ramo que desce, a alça de Henle é permeável à água. A água sai e vai para o interstício super salgado da medula. Já o ramo que sobe é o oposto, ele é impermeável à água, mas tem bombas que jogam sais para fora ativamente. Isso cria um gradiente de concentração incrível, deixando a medula renal cada vez mais salgada lá embaixo. E a vasa recta, que são os vasos sanguíneos ali do lado, fazem um trabalho crucial de preservar esse gradiente, evitando que ele se desfaça. Ok, o gradiente está lá, prontinho para ser usado. Mas o corpo precisa de um interruptor para decidir se vai ou não reabsorver água. E esse interruptor é o ADH, o hormônio antidiurético. Quando o corpo está desidratado, ele libera ADH. O ADH chega lá no ducto coletor, se liga nos receptores V2 e isso dispara uma cascata que, no final, coloca um monte de canais de água, as aquaporinas 2, na membrana da célula. É como abrir as comportas. A água vê aquele gradiente medular super salgado e sai correndo de volta para o corpo. Resultado? Uma urina bem concentrada. Certo. Agora vamos para outro sistema fundamental. E aqui é importantíssimo a gente separar as coisas. Uma coisa é gerenciar a concentração de água do corpo. Outra, completamente diferente, é gerenciar o volume total de líquido. São problemas diferentes que exigem soluções hormonais diferentes. Esse slide é um dos mais importantes para a prática clínica. Entender isso evita muita confusão. Pensem assim, ADH mexe com a água para controlar a concentração do sangue, ou seja, a osmolaridade. Já o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso SRAA, mexe com o sódio para controlar o volume, ou seja, a pressão arterial. O SIERRA é a nossa principal linha de defesa contra a queda de pressão e a perda de volume. Quando a pressão cai, o rim sente e libera renina. Isso dá o start numa cascata que cria a angiotensina 2, que é um vasoconstritor poderoso e que ainda manda a suprarrenal liberar aldosterona. A aldosterona vai lá no finalzinho do néfron e fala: reabsorvam mais sódio. E como a gente já sabe, onde o sódio vai, a água vai atrás.
o volume dentro dos vasos aumenta e a pressão sobe. Agora a gente entra no terceiro pilar da homeostase renal, a manutenção do pH do corpo. É um trabalho de precisão, uma verdadeira corda bamba, onde qualquer desequilíbrio pode ser fatal. Olhem só para essa faixa, de 7,35 a 7,45. Parece tranquilo, né? Mas para a biologia do nosso corpo, sair um pouquinho disso é uma catástrofe. As nossas enzimas param de funcionar. E quem são os grandes maestros que mantêm essa orquestra afinada a longo prazo? Os rins. Para se defender de mudanças bruscas no pH, o corpo tem um sistema de esponjas químicas, os tampões, que absorvem o excesso de íons H+. O sistema bicarbonato é o principal, a nossa linha de frente no sangue. Dentro das células e na urina, o fosfato faz um trabalho importante, e as proteínas, como a hemoglobina, também são esponjas poderosíssimas. E aqui a gente vê uma parceria perfeita. Pensem no pulmão como um corredor de 100 metros. Ele age em minutos, respirando mais rápido ou mais devagar para eliminar ou reter CO2. É uma solução rápida, mas que não se sustenta. Já o rim é um maratonista. Ele demora horas ou dias para agir, mas ele faz o trabalho definitivo, que é eliminar o excesso de ácido para sempre e ainda regenerar o bicarbonato que foi gasto. Certo, muita teoria. Vamos voltar para o nosso paciente na sala de emergência. Agora que a gente tem essas ferramentas, a gente pode finalmente montar as peças do quebra-cabeça e entender o que está acontecendo. E aqui vem uma ferramenta de detetive simplesmente fantástica, a brecha osmolar. É muito simples. A gente pega a osmolaridade que o laboratório mediu de verdade e subtrai a que a gente calculou com a fórmula. Uma diferença pequena, até uns 10, é normal. Mas quando essa brecha é alta, maior que 10, um alarme gigantesco tem que soar na nossa cabeça. Isso significa que tem alguma substância no sangue do paciente que puxa água, mas que não está na nossa fórmula. E o que poderia ser? Um álcool tóxico, por exemplo? Vamos ver na prática. Nosso paciente confuso e com acidose. A gente calcula a osmolaridade e dá 290, mas o laboratório mede e o resultado é 325. Opa, a diferença é de 35. Isso é enorme. Uma brecha de 35 grita pra gente, procure uma intoxicação. Etilenoglicol, metanol, isso entra direto no topo do nosso diagnóstico diferencial. Esse cálculo simples pode salvar uma vida. Então, qual é o nosso mapa da mina? É este roteiro. Primeiro, avalie a osmolaridade e sódio para saber se o problema é de concentração ou de volume. Segundo, calcule a brecha osmolar para caçar toxinas. Terceiro, interprete a gasometria para entender o pH. E, por fim, junte tudo isso com a história e o exame físico do paciente. Esse é o caminho. E essa frase é perfeita para a gente fechar. A fisiologia renal é a linguagem do rim. Quando a gente aprende essa linguagem, a gente não está só decorando fatos. A gente está aprendendo a interpretar os sinais que o corpo dá para chegar no diagnóstico certo e ajudar o paciente. E para finalizar, vou deixar uma pergunta para a gente pensar. Chegou um paciente com sódio baixo, a tal da hiponatremia, um distúrbio super comum. Qual é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para começar a desvendar a causa? A resposta está em avaliar o estado de volume do paciente. Ele está hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. A partir daí, a gente consegue seguir o algoritmo diagnóstico correto, conectando tudo que a gente discutiu hoje.